Boa noite a todos os irmãos, a paz do Senhor. Desde já agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, estarmos mais uma vez aqui na igreja para cultuarmos a Ele, para rendermos toda a graça, toda a honra que Ele merece. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 1 Reis, no capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. A partir do primeiro versículo. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Até aqui. Esse cenário onde Elias estava, é a primeira vez onde nós vemos relatos de Elias, o profeta Elias, naquele momento. E voltando para situarmos no tempo e no espaço daquele momento, há mais de 2.500 anos atrás, a gente precisa, para entender esse texto, voltar um pouco no tempo. E entender que Israel viveu uma monarquia durante 120 anos, aonde tivemos como rei Saul, Davi e Salomão. Após esses 120 anos e a morte de Salomão, o reino foi dividido em duas tribos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, chamado Israel, foram 10 das 12 tribos que se separaram das outras duas demais e fizeram o Reino do Norte, que tinha como capital Samaria. Então, naquele momento, o primeiro líder que eles tiveram se chamava Jeroboão I. E para a gente começar a entender, precisa dessa história. Jeroboão foi o primeiro líder do Reino do Norte naquele momento, e ele reinou sobre Israel durante 22 anos, e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Após a morte de Jeroboão, seu filho Nadab reinou no seu lugar por 2 anos. Nadab foi assassinado por Baasa, que se tornou líder naquele momento do Reino do Norte. Baasa, então, ele reinou durante 24 anos sobre Israel. E então ele morreu, e quem se sucedeu foi o seu filho Elá. Elá também só reinou por 2 anos. E todos esses homens que foram reis fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E após a morte de Elá, que foi assassinado também por Zinri, quem tomou posse do trono, se apossou do trono de Israel naquele momento e voltou e começou a reinar. Zinri reinou apenas por 7 dias aproximadamente, porque ele sofreu uma represália do povo naquele momento que não estava contente com Zinri assassinando o rei até então. E então a represália foi tão grande que o rei, neste momento, Zinri, não viu outra maneira, então ele tacou fogo no seu reinado ali no palácio, e então ele se suicidou naquele momento. E então, a partir dali, quem tomou a posse, do trono foi Onri. Onri assumiu e por isso fez de capital Samaria. Onri governou por 12 anos e foi considerado até então o pior rei de Israel. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor. Repare que todos os reis até aqui, Deus não se agradava deles, de nenhum deles. E Onri, ele foi considerado o pior dentre todos aqueles anteriores.
E então, Omri, ele morre depois dos seus 12 anos de reinado, e quem assume o trono é seu filho, o rei Acabe. O rei Acabe, então, ele ultrapassa as expectativas do seu pai e é considerado o pior rei de Israel, porque ele, além de fazer o que era mal aos olhos de Deus, ele ainda consegue fazer muito pior. E aqui iniciamos, então, o capítulo 17, onde o rei Acabe, o final do capítulo 16, onde o rei Acabe assume o trono, e ele se casa com uma das piores mulheres que você possa imaginar no mundo, Jezabel. Então, o rei Acabe se casa com a filha de Etibaal, que assim é chamado, Jezabel, uma mulher pagã que cultua o deus Baal, o deus da prosperidade, segundo eles. Um deus que, segundo a liturgia de Deus Baal, ele é quem manda a chuva. Ele é responsável pela prosperidade das fazendas, das posses e de tudo mais. E então, rei Acabe se vira definitivamente de costas para Deus e se casa com Jezabel, uma pagã. E então, quem começa a mandar em Israel naquele momento não é mais Acabe, mas Jezabel, de certa forma, porque ela estipula e faz em Samaria um altar de adoração para Baal e começa a adorar todo o povo de Israel somente a Baal. E todo o povo começa a virar as costas, literalmente, para Deus. O Deus que é dos seus antepassados e que é o mesmo Deus de todos esses. Eles viraram as costas e começaram a adorar apenas a Baal. E então, com essa situação toda, nós começamos a ver a vida de Elias, o chamado de Elias aparecer. No capítulo 17, nos mostra a primeira vez Elias, e a sua primeira pregação na Bíblia é para um rei, o rei de Israel. E é claro aqui que Deus diz, através de Elias, que segundo a palavra dele, durante alguns anos, não iria chover. Por que não iria chover? Como eu falei, Baal era considerado um deus que fazia a chuva cair naquele momento. E então Elias, segundo a palavra de Deus, segundo a sua própria palavra, disse que não iria chover e nem orvalho iria cair. Ora, a chuva nem sempre cai, mas o orvalho, todos os dias nós vemos nas plantas, aquele líquido nas plantas cair. E nem isso iria acontecer. Então, após essa situação de Elias bater de frente com o rei de Israel, conforme Deus lhe ordenou, Deus lhe manda uma mensagem, fala com ele, agora você sai daí e vai para o ribeiro de Querite. Obrigado, meu diácono. E a partir desse momento, Elias, o tisbita, como diz a palavra, tisbita é quem vem de Tisbe, e nos mapas, se é que a gente pode dizer assim, seria mais ou menos São Pedro da Aldeia, porque geralmente quando você vai no mapa, São Pedro da Aldeia nunca aparece. É sempre Guaba, Araruama, Cabo Frio, mas São Pedro nunca aparece. Seria mais ou menos assim. Só porém uma cidade menor do que São Pedro da Aldeia. Então, repare, um homem que ninguém conhecia, que veio de uma cidade pequena, que nunca havia passado por escola de profetas, foi quem Deus escolheu para falar perante o rei. E então, nesse momento, depois dele pregar para Acabe e lançar essa mensagem de Deus para ele, ele se afasta segundo lhe ordenou Deus, e foi para Querite, o ribeiro de Querite, próximo ao ribeiro de Querite. E o contexto nos diz que ele foi necessário ele ir para esse lugar, porque Jezabel e o rei Acabe ficaram com muita raiva dele. E eles começaram a imaginar que se matassem Elias, voltaria a chover. Que se acontecesse alguma coisa com Elias, finalmente a chuva voltaria. E então Deus lhe ordenou, vai, sai daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. E ali ele foi sustentado, digamos assim, ele foi alimentado por corvos e ele tomou a água do ribeiro. Corvos, se a gente for olhar, a gente sempre tem uma sensação ruim sobre corvos. Corvos, eles são animais que geralmente são necrófagos, ou seja, eles se alimentam de carne, de restos, sejam humanos ou animais, de carniça, como os urubus, geralmente, aqui no Brasil.
E então pare e pense, você ser alimentado por corvos que são imundos de certa forma, que são sempre lembrados à magia negra, ao ocultismo e coisas parecidas. E então Elias foi sustentado naquele momento por esses corvos. Compreende-se assim a visão humana, mas eu acredito que a visão espiritual é que ele estava sendo sustentado por Deus e não por corvos. Não interessa quem eram os animais, não interessa se seria urubu, ou se seria corvos, seria pombo, o importante é que ele estava sendo sustentado por Deus. E naquele momento, então, inicia-se um processo com Elias junto ao ribeiro de Querite. E o que acontece muito nos nossos dias? Talvez você que adentrou por essas portas nessa noite esteja passando pelo ribeiro de Querite, um local onde você não sabe como vai ser amanhã. Você não sabe se amanhã dentro da sua casa você terá o arroz e o feijão no almoço. Talvez você não saiba como você vai amanhecer amanhã com a sua saúde. Talvez você entrou aqui e você não consegue parar de pensar como é que eu vou pagar essa conta esse mês. Talvez você entrou aqui e acabou de receber o salário desse mês, mas você já está preocupado com o mês que vem. Talvez você esteja no ribeiro de Querite, sendo sustentado por Deus, e você apenas não entendeu ainda que o amanhã pertence a Deus. Que a gente possa entender que o ribeiro de Querite, ele não veio para destruir as nossas vidas, mas para nos fortalecer. Que você, a partir dessa noite, pare de reclamar um pouco do pouco que tem. Pelo menos não tem te faltado nada. E é isso que nós tentamos aprender com Elias. Elias, em momento nenhum aqui, nós vemos ele reclamando, ele apenas cumpriu com a palavra de Deus. Ele foi para o Querite, e enquanto Deus não mandou, ele não saiu de lá. O que tem faltado para nós nesses dias é fé no lugar da dúvida. Nós paramos para pensar e vemos, tem faltado talvez um pouco de algo na sua vida, ou talvez tenha faltado na vida sentimental, espiritual, física, no seu trabalho, tem faltado algo e tem colocado as suas expectativas em Deus em dúvida. A dúvida é normal. Nós somos seres humanos, nós somos carne, e querendo ou não, existe uma batalha entre a carne e o espírito todos os dias. O que não pode acontecer é a carne prevalecer sobre o espírito. O que não pode acontecer é a dúvida prevalecer sobre a fé. A dúvida sempre haverá. Tem dias que mais, tem dia que menos. Mas o que não pode nos faltar é a certeza de que se Ele prometeu que irá nos sustentar, Ele irá nos sustentar. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele lhe prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse que vai te sustentar, Ele vai sustentar. Se você está debaixo de uma palavra, se você está vivendo debaixo de uma única e exclusiva palavra de Deus, que você saia nessa noite tendo mais certeza ainda, e tendo fé e convicção de que vai acontecer conforme o que Ele te falou. Que a dúvida nessa noite possa ser estipada, possa ficar por aqui, e que você possa sair por essas portas tendo a certeza e a convicção de que essa palavra que Ele lhe falou para você, que você possa se agarrar nela, que você possa sair daqui confiando mais em Deus. E algo interessante é que o significado de Querite é colocar no tamanho certo. Querite significa colocar no tamanho certo. O que significa isso? É que Deus está te moldando, que Deus está te preparando para algo maior, mas que para isso Ele precisa colocar você no tamanho certo. Às vezes dói, às vezes é difícil, mas Ele está te preparando para algo ainda maior, como nós iremos ver na vida de Elias. Elias, enquanto Deus não mandou, ele não saiu de lá, e permaneceu sendo alimentado pelos corvos e bebendo a água do Querite. Em momento nenhum nós vemos ele reclamar ou blasfemar ou algo do tipo, que a gente possa aprender isso com ele também. E nesse momento, colocando Elias no tamanho certo, chegou um momento em que o ribeiro ele secou. E então Deus veio e falou: agora é a hora de você sair daqui. Então vá para Sarepta
porque lá eu coloquei uma viúva para te sustentar. Naquele tempo, viúva era sustentada pelas pessoas. Era uma pessoa que ela tinha perdido seu marido e que ela não tinha mais condição financeira de se sustentar. Ou seja, ela era sustentada pelas pessoas naquele momento. E agora nós vemos Elias sendo sustentado por uma pessoa que era sustentada. E o significado de Sarepta significa fornalha. Ou seja, Deus primeiro preparou e acomodou, colocou Elias no tamanho certo para depois levá-lo para a fornalha. Talvez seja difícil e a gente vê que Deus tirou Elias de uma provação e colocou em outra. Mas são estágios que a gente precisa passar na nossa vida, porque lá na frente tem algo preparado por Deus para nós. A gente não pode desanimar, por favor, não desanime. Nós somos uma igreja e nós temos uns aos outros. Se você em algum momento passou ou está passando por este momento de tristeza, de dúvida, nós temos o pastor, nós temos o presbítero grande Paulo Henrique, nós temos irmãos aqui que vão te ouvir, vão te ajudar. Não precisa passar por essa situação sozinho. E Elias, naquele momento, então, ele foi para Sarepta, para a fornalha, e ele encontrou, então, com aquela viúva, e a viúva dizia que ela só tinha um pouquinho, que ela, então, ia fazer para poder ela comer com seu filho e esperar a morte. Então, Elias pede a ela para poder fazer um bolo, e então ele começa ali a passar por aquela situação, e eles são providos. Deus sustenta a viúva, o seu filho, e Elias a todo tempo. E após tudo isso, se passam 3 anos e meio. São 3 anos e meio sem chuva na terra, conforme a palavra que Elias havia falado. E Acabe estava já doido para pegar Elias, estava atrás de Elias esses 3 anos e meio, tentando contra ele, e não achava. E então Deus manda Elias ir em direção a Acabe. Chegou o momento, então, de Elias ter com Acabe novamente. E nesse momento, ele vai ao rei Acabe, e ele, sem medo nenhum, ele confronta o rei e estipula para irem para o Monte Carmelo, pois ele iria desafiar os profetas de Baal. E todos, provavelmente, nós já conhecemos que Elias, ele desafia os profetas de Baal, e no Monte Carmelo, ele prepara, primeiro os profetas de Baal preparam um altar em adoração a Baal, colocam ali o seu sacrifício e começam a adorar e fazer a sua liturgia para que caísse fogo do céu, e começam a se cortar e a adorar da forma deles, e nada acontece. É um Deus morto. E então Elias, após aquilo tudo, ele ainda brinca, ele zomba daqueles homens. E ele então pede e começa a preparar um altar ali com 12 pedras, representando as 12 tribos, e ele faz o altar, e ele prepara o sacrifício, e ainda pede para que os homens joguem água 4 vezes em cima do altar. Então a gente pode imaginar que o altar ele ficou encharcado de água, e ao redor também estava cheio de água. E através da oração de Elias, o fogo cai do céu sobre o altar. E então o rei Acabe e todo aquele povo, eu posso imaginar, conjecturando, que Elias, então, ele pôde contemplar aquele povo voltando e se arrependendo do tempo que virou as costas para Deus. E naquele momento, Elias, ele tira a sua espada e começa a matar aqueles homens, aqueles profetas de Baal. E Jezabel, não contente, tenta contra a vida dele. Mas o que eu quero dizer aqui é que existe um propósito, e que Elias foi preparado para esse grande dia. Talvez você esteja passando por problemas difíceis, talvez você se encontre no Ribeiro de Querite, ou na fornalha, mas eu quero te dizer, que quem está te sustentando, e vai permanecer sustentando, é Deus. Todos nós passamos alguma vez na vida pelo Ribeiro de Querite. Outro grande exemplo, José. José era um grande sonhador, e ele passou pelo seu Ribeiro de Querite, passou pela sua fornalha. Durante 13 anos,
José foi levado cativo e foi tratado como escravo. Um grande homem, filho de Israel, foi tratado como escravo durante 13 anos. Foi o seu ribeiro de Querite, onde ele foi sustentado somente por Deus. Mas em momento nenhum ele duvidou da palavra, porque ele tinha algo de Deus. José, na sua vida, ele tinha apenas duas coisas que poderia dizer que eram realmente deles: a sua capa, dada pelo seu pai terreno, e os seus sonhos dados pelo Pai Celestial. O que eu quero te dizer é que podem te tirar tudo o que é dessa terra, mas o que é do céu, ninguém vai poder tirar de você. José mantinha isso firme nele. Retiraram a sua capa, porque era terreno, mas José havia tido sonhos, e esses sonhos levavam José a ser sustentado por Deus, e a algo maior que ele ainda não imaginava. E então, José viveu 13 anos, e nós não vemos José murmurar, e a Bíblia diz a todo tempo, a partir do capítulo 37 de Gênesis, dizendo que Deus era com José, assim como Ele é com cada um de nós aqui. Às vezes, nos sentimos sozinhos e cabisbaixo, mas eu quero te dizer que quando chegar esse momento, converse com Deus. Ele é a melhor pessoa para conversarmos nesse momento. E Ele vai te ouvir, Ele vai se inclinar e vai ouvir o seu clamor. Então José, depois dessa situação toda, ele sabia, ele confiava na palavra que havia tido, que eram através dos seus sonhos. E após 13 anos, José foi coroado governador do Egito. Então há momento para tudo. Foram 13 anos de provações, foram 13 anos talvez no ribeiro do Querite, para que José pudesse fazer realmente e cumprir com aquilo que Deus tinha prometido e feito para ele através de seus sonhos. Elias, foram 3 anos e meio, passando pelo ribeiro do Querite e pela fornalha. Quantos anos você tem passado pelo ribeiro do Querite e pela fornalha? Isso, às vezes, põe em xeque, põe em dúvida a nossa fé, mas que possamos sair daqui convictos de que tudo tem um propósito determinado, e que Deus, Ele não nos dá um fardo maior do que aquilo que nós podemos suportar. Elias, ele prevaleceu em público diante de todos os homens, primeiro porque ele prevaleceu em secreto com Deus. Tudo aquilo que Elias passou foi preparado para ele passar, e ele passou porque ele prevaleceu de pé diante dos reis, porque ele prevaleceu prostrado diante dos reis. Então, algumas coisas que nós precisamos focar é que não existe vitória sem oração. Não existe vida com Deus sem oração. E aí eu faço um parênteses aqui para convidar todos vocês para sexta-feira estar conosco aqui na oração. Mas não só aqui, mas no seu quarto, na sua casa ou no monte, é necessário oração. Vida com Deus, intimidade com Deus, é necessário oração. E Elias, antes de tudo, em Tiago, no capítulo 5, vou ver se eu acho aqui rapidinho, 5:17, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Tudo se baseia na oração. Está difícil? Ora. Está em dúvida? Ora. E nesses últimos tempos, eu posso dizer que eu tenho passado, assim como Elias, talvez, pelo Querite. É um momento, cada um tem o seu momento de passar pelo Querite. E Deus, através dos seus profetas, Ele falou comigo e me ordenou fazer algo. Para muitos, uma doideira. Para muitos não entendem o que eu fiz e acham que foi loucura. Mas talvez o que falta para essas pessoas é intimidade com Deus. O que falta para essas pessoas é ter mais intimidade e entender o que Deus quer de cada um de nós. Então, se Deus lhe pediu algo, faça.
Não interessa o tamanho do sacrifício, faça. Jó, ele perdeu tudo, mas Deus deu tudo em dobro para ele depois. Não interessa qual seja o pedido de Deus para a sua vida, faça, porque vai ser muito melhor sacrificar assim. Porque amanhã, o plano de Deus vai se cumprir na sua vida, e aí você vai entender o porquê disso tudo de hoje. O porquê de estar no Ribeiro de Querite. Apenas cumpra com o que Deus mandou. Deus hoje, Ele trabalha em você, no Ribeiro do Querite, para que amanhã Ele trabalhe através de você. Então comece a entender e a aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Comece a entender e a depender de Deus e menos dos recursos de Deus. Que possamos sair daqui convictos de que aquela palavra que Ele nos deu vai se cumprir conforme o entendimento e conforme o tempo dEle. Não no nosso tempo, porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos, e tudo conforme o nosso tempo não dá certo. É como um bolo. Eu faço bolo às vezes só. Mas, se eu colocar o bolo lá, e na receita está dizendo lá, 120 minutos, e eu tirar com 60 minutos, porque eu estou apressado, não estou aguentando porque estou com fome, o que vai acontecer? O bolo não vai estar bom. Então, eu tenho que cumprir com a receita. Então, que possamos entender que, se a receita está dizendo que são 120 minutos, vamos deixar 120 minutos. Porque a receita foi feita antes e a gente não sabe como foi feita antes. Eu não fiz antes, então eu vou respeitar a receita. É exatamente isso com Deus. Deus sabe o momento certo de liberar ou de abrir uma porta para você. Não é no nosso tempo. Porque se for no nosso tempo, a gente vai se precipitar. E um abismo chama outro abismo. Então, que a gente possa entender que a fé, ela não nos deixa imunes ao que acontece no dia a dia. A fé não nos deixa imune das provações, dos problemas como as pessoas lá fora. A diferença é que com fé nós temos certeza de que uma hora vai acontecer, vai chegar o nosso momento. O momento de sair do Ribeiro do Querite ou de sair da fornalha vai acontecer. E então, eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos e pensasse naquela palavra que Deus há muito tempo te revelou, ou falou com você através dos seus profetas, ou no seu quarto, através dos sonhos. Aquilo que Deus falou e lhe ordenou fazer. Comigo, Ele disse que me sustentaria. Ele disse que, e assim como falou com Elias, que Ele sustentaria. Deus também falou com você de alguma forma. Que a sua saúde, ela seria renovada. Que não lhe faltaria o arroz e o feijão dentro de casa. Que aquela preocupação com a conta de luz que está atrasada, ela vai ser paga. Ou algo maior, não sei. Porque foi Deus que falou com você. Que Deus possa te fazer lembrar nesse momento dessa palavra. E que nesse momento você possa sair daqui relembrando, porque é Deus que te faz lembrar nesse momento dessa palavra. Que você possa ter convicção de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu gostaria de orar com você, gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Deus, eu te agradeço, porque até aqui nesse Ribeiro do Querite o Senhor foi comigo e eu tenho certeza vai permanecer sendo. Pai, cada um que aqui está passando talvez pela fornalha ou por Sarepta ou até pelo Ribeiro do Querite. Mas, Pai, que possamos entender que tudo isso é para a glória do Senhor. Que possamos entender que tudo isso é porque existe um propósito determinado. Que uma palavra que foi nos dada pelo Senhor será cumprida em breve. Mas, Pai, que possamos entender que enquanto o Senhor não nos ordenar, que nós não saiamos da posição que estamos.
Mas que isso não signifique ficar de braços cruzados, mas que possamos agir e fazer conforme o Teu querer e a Tua vontade. Meu Pai, em nome de Jesus, corações que entraram nessa noite, Pai, contritos, Pai, doloridos, Pai, sentindo um cansaço extremo, acreditando e achando que este seria um culto normal, mas que o Senhor está falando com eles, meu Pai. Abençoe a cada vida. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, Elias que entraram por estas portas, que estão passando por esse momento, meu Pai, o Senhor venha renovar as suas forças nessa noite. Meu Pai, em nome de Jesus, que venham a entender que o amanhã pertence ao Senhor, que eles foquem no hoje, e no hoje o Senhor, Pai, abençoe e venha trazer, Pai, sustento. Traga a fé, Pai, necessária para cada um deles. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei, Pai, que a dúvida muitas das vezes nos corrói e os nossos olhos, Pai, eles veem o natural e veem o quão impossível parece para muitos de nós o que o Senhor quer de nós ou o que nos prometeu. Parece difícil, Pai, aos nossos olhos e a dúvida nos consome, nos corrói. Meu Pai, em nome de Jesus, joga por terra toda a dúvida nessa noite. Pai, perdoa cada um de nós pelos nossos pensamentos ínfios, Pai. Os nossos pensamentos, Pai, que muitas das vezes fazem nos duvidar, Pai, do que o Senhor irá cumprir com aquilo que nos prometeu. Pai, em nome de Jesus, renova a fé de cada um que aqui está nessa noite. Meu Pai, em nome de Jesus, venha trazer a lembrança, Pai, tudo aquilo que o Senhor prometeu, tudo aquilo que o Senhor falou que iria fazer e que vai fazer. Pai, em nome de Jesus, renova a nossa fé nessa noite, renova alianças nessa noite. Pai, em nome de Jesus, pessoas que entraram aqui por essas portas, que estão pensando em desistir, meu Pai, em nome de Jesus, renova as suas forças, Pai, que o seu coração venha queimar, Pai, e clamar a Ti, com todas as suas forças. Meu Pai, eu te peço, tenha misericórdia de nós, porque nós não somos nada sem Ti, que possamos entender que sem o Senhor, sem a Sua graça, nós não somos nada. Meu Pai, fortalece, fortifica, que os Teus anjos acampem ao redor dessas pessoas e que o Senhor venha sustentar-nos a cada dia, que nós venhamos a duvidar do que o Senhor irá fazer, que a preocupação que nos aflige, Pai, caia por terra em nome de Jesus, que possamos viver dia após dia, confiando em Ti, confiando que o momento certo, o ribeiro de Querite irá acabar, o ribeiro irá secar, e que no momento certo, a Tua vontade irá se cumprir em nossas vidas. Pai, eu te peço por cada vida e crendo que nós sairemos daqui nessa noite, certos de que iremos vencer com o Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que possamos entender que tudo tem um propósito debaixo da terra, nessa terra. E que possamos entender que o que nós estamos passando é porque Deus quer assim. Que possamos respeitar a vontade de Deus e o tempo de Deus. E que assim como Elias, a gente só vá e só faça o que Deus nos ordenar. Que possamos seguir o exemplo de Cristo. E que todo dia, se tivermos dúvida em algo, possamos perguntar para nós mesmos o que Jesus faria em nosso lugar. E que assim possamos viver dia após dia, certos de que no momento certo, Deus irá nos livrar do ribeiro do Querite e da fornalha. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.